Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula de Banco de Dados 2 do quarto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje nós vamos falar sobre junções, ordenação, agregação, agrupamentos e limite. Certo? Então, vamos para a nossa aula. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre operações de conjunto, e subconsultas. Quando você faz uma consulta com base em outra consulta. Hoje, nós vamos ver aí junções, já falei para vocês, a ordenação, agregações, agrupamentos e limites. Muito bom, então vamos começar falando sobre junções. Lá nos primórdios do SQL, não tinha essas funções disponíveis ainda. Essas funções foram evoluindo ao longo do tempo, certo? Então, começou aí as junções depois de um determinado tempo de desenvolvimento da linguagem SQL. E essas junções são definidas através do produto cartesiano, nós vamos até ver na aula de hoje, e através de uma seleção e de uma projeção para seleção também. Então, você vai escolher a forma que você vai utilizar de acordo com o que você projeta de resultado. Então, vamos lá. Essas junções, pessoal, elas não são representadas explicitamente, certo? Você que tem que determinar como fazer essas junções com base nos dados que você quer levantar, ok? E vamos lá. As cláusulas select e where especificam atributos com o mesmo nome, usando o nome da tabela e do atributo que você precisa. Igual eu coloquei ali, eu quero selecionar um determinado atributo de uma tabela, então você vai ter que usar o nome da tabela, ponto, o nome do atributo, para fazer a referência correta, porque você vai utilizar mais de uma tabela. Então, você vai ter que determinar qual é a tabela e qual é o atributo a ser selecionado. A cláusula from, que é de onde você está trazendo esses dados, agora você vai poder trazer mais de uma tabela. Vai poder selecionar uma, duas, três ou até mais, de acordo com o que você necessita, de acordo com o seu problema. E a cláusula where, você obrigatoriamente vai ter que incluir as condições de junção. Mostrar para o código onde existe essa junção. Por isso que eu falei lá no começo que não é representado explicitamente. Você tem que mostrar, correto? Então, deixei dois exemplos aqui para a gente ver, de junção, usando aquele banco de dados de vinhos que a gente já viu aí nos vídeos passados. Então agora, pessoal, olha só, eu vou trazer o nome da vinícola e a região da vinícola, certo? Essa é uma forma de junção que eu estou trazendo para vocês aqui nesse exemplo. Olha só, eu consigo trazer aqui, eu vou selecionar o nome da vinícola que está ligado na tabela de vinícola e eu vou trazer o nome da região que está na tabela de regiões. E aqui no where eu falo para essa consulta onde está a minha ligação, a minha junção. A minha junção é feita da tabela de vinícola pelo ID da região com a tabela de região, o ID daquela tabela, certo? Então, você tem que especificar onde há essa junção. Região ID com região ID, da tabela da região com a tabela vinícola, ok? Aí, eu já deixei aqui aberto para a gente, O Workbench já está conectado, já cliquei aqui no meu DB de vinhos, abri aqui o SQL Editor e deixei preparado aqui a consulta que nós vamos utilizar. Então, para o vídeo não ficar muito longo, coloquei aqui, já deixei prontinha a consulta. Select, nome, que é da tabela de vinícola, o nome da vinícola. E tem aqui o nome da região, que é da tabela de região. Então, eu estou selecionando o nome da vinícola e o nome da região from tabelas vinícola,
tabela região, onde a vinícola ID, for igual à região ID. E agora eu vou executar e ele deu erro. Deu um erro que não está errado. Eu só mandei executar novamente aqui as consultas e foi. Então, esse foi só um erro mesmo no MySQL. Isso acontece às vezes, não é muito comum, mas acontece. Então, olha só, ele trouxe os dados, eu até testei de novo para ver se teria algum problema, né, na minha consulta. Não teve, então não fiz alteração nenhuma na consulta. Todas as vezes que eu rodei aqui não teve alteração. Vou dar um clean nesse aqui. Clear. Limpar esse aqui. Não gosto muito dessa parte aqui, não me interessa muito, só quando tem erro. Então vamos lá, olha só. Então, fiz a busca, eu trouxe aqui, ó, esses dados são da tabela de vinícola, esses dados são da tabela de região. Então eu consegui trazer esses dados reunidos. Isso é muito, mas muito importante para quando a gente está desenvolvendo um software, certo? Minimiza o nosso trabalho. Bom, então agora eu vou voltar para o nosso slide aqui, para a gente ver a nossa próxima consulta. Eu fiz essa um pouquinho, eu agreguei a nossa consulta nesse segundo exemplo. Eu também trouxe o vinho daquela vinícola. Então eu trouxe aqui, ó, o nome do vinho, adicionei aqui também a tabela de vinhos e falei que é onde o vinho.vinícola ID foi igual a vinícola.vinho ID, eu vou trazer esses dados. Da mesma forma, deixei aqui preparado para a gente. Vou apagar esse código aqui. Vou apagar ele. Vou colar esse segundo código, né, que é só adição aqui do nome vinho, do vinho, e desse end vinho vinícola igual a vinícola ID. Vou executar. Você pode ver que ele trouxe para mim aqui, ó, dois vinhos. Ó, o nome do vinho que está ligado a essa vinícola e essa região, certo? Vocês podem ver aqui que está trazendo só dois registros, né? Porque são os únicos registros que se enquadram os primeiros registros que se enquadram nessa junção. Ah, então quer dizer que a tabela tem mais registros? Tem sim, mas é só porque eu só tenho duas regiões e aí ele vai trazer o primeiro registro que se enquadra nessa categoria. Porque vinícolas eu tenho bastante, ó, certo? Então, automaticamente, essas outras vinícolas que são do Rio Grande do Sul estão associadas à Serra Gaúcha, aí que são associadas à Serra Gaúcha, que é parte da tabela de regiões. Mas, beleza. Vamos voltar para o nosso slide. Vamos à sequência aqui, ó. E agora, pessoal, eu peguei essa consulta, né, essa segunda consulta que a gente fez, e desmembrei ela aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem, ó. Eu vou selecionar nome, vinícola, nome, região e nome vinho. Mesma ordem, vinícola, região e vinho. Ó. Então, para essa consulta sair certinha, where, onde a vinícola ponto região ID foi igual a região ID e o vinho vinícola ID foi igual a vinícola ID. Vinícola ID. Muito bom. E aí, eu montei para vocês aqui uma terceira consulta, onde eu faço a junção utilizando o join, certo? E eu particularmente prefiro fazer assim, eu acho muito mais fácil, muito mais entendível, certo? Então, eu deixei aqui para vocês o select, né? Select nome vinícola, nome região, nome vinho. De onde? Vinícola. Join com a tabela de vinho, onde o vinho.vinícola é igual a vinícola.vinícola ID. E um join também com a região on. Esse on determina a ligação, pessoal. Então, eu acho que fica mais fácil de se entender quando você está utilizando o on. Que aí você sabe, opa, on é a ligação de uma tabela de vinho, com a outra tabela que seria vinícola, certo? Bom, então,
Tá aqui, vamos testar esse exemplo? Vamos testar esse exemplo. Já deixei ele preparado aqui também. Já deixei ele preparado, tá prontinho. Vou vir aqui para o Visual Studio Code. Vou apagar o que está aqui, vou colar esse outro código, vou executar. Ele vai trazer a mesma resposta para mim. Por quê? Porque eu estou trazendo aqui, no caso, a mesma consulta, porém escrita de forma diferente. Certo? Então, tem aqui essa mesma consulta sendo trazida de forma diferente, utilizando o join. Beleza, então vimos que ela está ok. Vamos voltar para o slide. E aí agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o join. Então, o join, ele traz dados da tabela A e da tabela B, certo? B, C, D, vai depender de quantos joins você fizer. E ele traz todos esses dados, a junção, certo? Tudo que é da tabela A e tudo que é da tabela B, desde que atenda essa condição, certo? Então, eles trazem os dados de ambas, pegando aqui pela chave. Nesse caso de consulta aqui, como eu falei para vocês, é uma consulta que iria pegar só 2 dados, porque eu só tenho 2 regiões. E automaticamente eu estou falando que é uma junção das tabelas, então se eu só tenho 2 dados na tabela de região, eu vou conseguir obter só 2 dados do restante do banco de dados. Que, assim, é um exemplo didático, pessoal. Isso aqui, como eu falei para vocês, é um exemplo didático. Isso aqui vai ter alguma serventia em algum momento para vocês? Sim, vai ter uma serventia. Porém, não é pouquíssimo usual e não traz resultados reais, digamos assim, para você colocar em produção. Você vai ter que melhorar suas consultas para trazer resultados reais. Então, pensando nisso, eu apresento para vocês o Left Join. Bom, o Left Join aí já é bem utilizado. Ele vai trazer todos os dados que tem na tabela A, mais a junção de dados que fazem parte da tabela B, certo? Então, você vai usar um Left Join. Então, a tabela 1 é a tabela A, né? Então, você vai selecionar aqui no Select a lista de colunas que você quer, ou pode dar um All na tabela 1, fazendo uma junção esquerda, né? Um Left Join com a tabela 2, onde a tabela 1 tem o nome da coluna, foi igual à tabela 2, que é o nome da coluna. Esse aqui é a regra de junção, que mostra onde existe o relacionamento entre a tabela A e a tabela B. Vamos para um exemplo. Esse eu já deixei aqui no slide para vocês. Olha só. Eu quero listar todos os funcionários e seus dependentes. Certo? Isso é importante. Eu quero listar todos os funcionários e seus dependentes. Inclusive, os funcionários que não possuem dependentes. Eu vou riscar a tela aqui para ficar legal. Então, vamos lá. Eu quero selecionar todos os funcionários e seus dependentes. Isso aqui é uma regra importantíssima. Vamos trocar a cor aqui. Inclusive os funcionários que não têm dependentes, certo? Se eu utilizo o join, eu só iria trazer os funcionários que possuem dependentes. Então, esse caso aqui ele vai trazer para mim todos os funcionários, mesmo aqueles que não possuem dependentes. Então, o join, o left join, vai atender essa consulta que é uma consulta muito boa, como exemplo para a vida real. A gente se depara com problemas dessa forma, certo? E aí eu coloquei aqui ordenados por nome. Então, já estou usando aqui um order by, né, que nós vamos ver hoje também. Quem conversou comigo aí nos nossos encontros online, eu estou lá online, vocês entram, a gente conversa. Eu já falei um pouquinho sobre o order by. Então, vamos lá. Eu fiz um select, né? Eu estou usando aqui um ESC, daqui a pouco eu vou explicar como isso funciona. Select F. F é a tabela de funcionários. E D é a tabela de dependentes, né?
Então eu fiz aqui um select nome e nome do dependente. From funcionários, eu dei um apelido para a tabela funcionários que é F, para facilitar, eu não ter que ficar escrevendo funcionários toda hora. E aí eu fiz um left join, que ele vai trazer para mim todos os dados da tabela A, igual eu mostrei no exemplo passado, e os dependentes que estão na tabela, o nome dos dependentes que estão na tabela de dependentes. E aí eu fiz um left join na tabela de dependentes, falei que dei um apelido para ela de D também e fiz a ligação. A ligação do on aqui, ó, onde? Qual que é a relação que existe entre a tabela de funcionários, com a tabela de dependentes? Onde existe essa ligação? A tabela de funcionários, o código do funcionário, é igual à tabela de dependentes, o código de funcionários, certo? E mandei ordenar pelo nome do funcionário, certo? Order by funcionário, nome. Se eu não passei nada, por padrão, vai ser ordenado por ordem alfabética. Default é ESC. Bom, então, isso aqui vai trazer para mim todos os funcionários que possuem ou não dependentes. Se aquele funcionário possui dependente, traz o nome do dependente daquele funcionário. Ok? Bom, então, já deu para entender como funciona o left join. Agora nós vamos entender, vamos para outro exemplo, certo? Então, vamos lá. O nosso outro exemplo é o right join. Temos o left, que traz tudo da tabela A, e agora a gente tem o right join, que vai trazer tudo da tabela B, certo? Então, da mesma forma, o from eu sempre vou fazer na tabela 1, vai lá, vou dar um right join na tabela B, e aí eu passo a regra de relacionamento entre a tabela A e a tabela B. Bom, vamos pegar um exemplo real. Nosso exemplo real, mostrar somente os funcionários que têm dependentes. Mostrar todos os dependentes e todos os dependentes. Naquela consulta, usando o left, pessoal, ele vai trazer todos os dependentes, todos os funcionários que possuem dependentes e também os funcionários que não possuem dependentes. Nesse caso aqui, eu vou trazer, vou buscar no banco, somente os funcionários, vamos riscar aqui, ó, somente os funcionários que têm dependentes e mostrar todos os dependentes daqueles funcionários, certo? E ordenar eles pelo nome dos funcionários. Então, eu dei um select, né? Ó, dei um select aqui no nome do funcionário, no nome do dependente, na tabela de funcionários. Faço um right join. Quando eu uso o right, ele vai trazer tudo da segunda tabela, certo? Não esqueça disso. E usei também a questão do apelido, que eu já falei para vocês, que nós vamos ver na aula de hoje também. Então, olha só, eu tenho aqui os funcionários, funcionários dependentes, ligação de referência entre funcionários e dependentes. Ó, onde o funcionário, o código funcionário, foi igual ao dependente código funcionário. E ordeno por nome, igual eu falei para vocês. Se eu não passei nada, vai ser ESC, que é ordem alfabética. Bom, então, feito isso, nós já sabemos como funciona o right join e o left join. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de junção, para ficar mais claro para vocês. Quando eu uso o left join, certo? Eu vou trazer tudo de A e uma parte de B, certo? Ou eu posso fazer uma consulta usando o left join e trazer tudo que pertence somente a A e não está presente em B. Plano cartesiano lá, então é bem tranquilo. Vamos agora para o right join. Eu posso trazer tudo que pertence a B e que está em A, ou eu posso trazer também tudo que pertence somente ao B. Então, bem tranquilo. E eu também tenho o inner join, que é
eu trazer tudo que está na junção entre A e B. Okay? Então, você vai saber aí, vai olhar e falar assim, opa, eu quero trazer a junção. Vou usar inner join. Não fiz exemplo com vocês aí, mas não tem segredo, né, galera? Só trocar onde é left por inner. E mantendo a regra de junção entre as tabelas. Beleza, eu preciso trazer tudo que está em A e o que faz parte do B. Left join. Tudo que está em B e faz parte do A. Right join. Ah, eu preciso trazer tudo que está em A e B fazendo uma junção geral. Full outer join. Certo? E eu preciso trazer a exceção. O que está em A e está em B, mas não trazer aqueles registros que são composições entre A e B, certo? Que fazem parte. Eu vou usar também o full outer join, certo? Então, deixei isso aqui de exemplo para vocês. Esses aqui são bem mais utilizados, correto? Para ser bem exato com vocês, esse e esse são muito utilizados, mais do que o restante. São os mais utilizados, mas esses aqui também têm bastante aplicabilidade. Esses aqui não são tão utilizados assim, mas também tem seu momento e hora certa de se utilizar eles. Bom, então agora eu já falei para vocês, né, da cláusula S. O S é nada mais nada menos que um apelido, tá? Que eu vou renomear um determinado atributo ou uma determinada tabela, certo? Então, você pode utilizar isso para visualizar as respostas melhor no retorno de dados aí. E também é bem útil para você economizar tempo, né? De vez de você ficar digitando lá funcionário, ponto, não sei o que, funcionário, ponto, atributo, dependente, ponto, atributo. Você apelida a tabela e faz somente usando o apelido, tipo, igual eu usei naquele exemplo. Eu vou voltar aqui no PHP só para mostrar para vocês. Por exemplo, igual aqui, eu usei aqui vinho, ó, vinho e região vinícola. Eu poderia fazer assim, ó, from vinícola as... Eu nem preciso passar às vezes, posso passar só assim, ó, V. Ele vai entender que vinícola é V. E aí, onde tiver vinícola, eu posso passar só o V. Ó, onde vinícola for V, beleza. E aí, provavelmente isso aqui vai dar erro. Vamos ver se não. Deu certo. Por quê? Tá na mesma ordem aqui. Ele já entendeu que esse aqui é o apelido de vinícola. Mas o S tá aqui, ó. Tá, pessoal? Ele não tá aparecendo ali na consulta. Porém, ele tá meio que embutido ali em off. Ele entendeu que quando eu passei vinícola V, eu atribuí o V como um apelido para vinícola, sem atribuir o S. Eu gosto de colocar o S para deixar bem claro, certo? Então, para não ter erro, beleza? E eu posso fazer isso com os outros casos. Geralmente eu gosto de utilizar a primeira letra, né, da tabela. Mas nesse caso aqui, vai ficar complicado porque eu tenho vinho e vinícola. Então, como que eu vou fazer com vinho? Eu vou usar vinho como I, certo? Vou colocar o as aqui, as I, onde I for with, que é a vinícola ID, né, que é da tabela de vinho, com a vinícola. Rodou, perfeito. Vou fazer com região com R, né? Então, as R, onde o R da região, tabela de região ID, foi igual ao vinícola ID. Pode ver que está funcionando do mesmo jeito, diminui um pouco a nossa consulta. Quando a gente tiver uma consulta mega grande aí, isso aqui vai ser muito importante para a gente diminuir o tamanho da nossa consulta. Beleza? Denis, isso aqui pode complicar um pouco a leitura do SQL. Para nós humanos, claro que pode, porque a gente abreviou algumas coisas, né? Então, isso pode dificultar um pouco. Mas, também não é nada que... algo que você se acostume com isso. Quando você traz os nomes direto da tabela, né? Igual estava antes, então o nome da tabela, ponto, o nome do atributo, é muito mais fácil de entender, porém a nossa consulta fica muito, mas muito grande. Bom, voltar para o nosso slide aqui. Então, já expliquei para vocês como funciona o
S, que é um apelido. E agora nós vamos, temos um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Consigo dar um nome também para os atributos, né? Eu não usei esse exemplo ali quando eu fiz aqui com vocês, mas posso mostrar também, né? Igual tem aqui, ó, nome vinícola, nome região e nome vinho. Eu quero trocar o nome nome vinícola só para vinícola. Então vou pôr aqui, ó, eu até vou usar um acento aqui ainda, vinícola. Não é ideal, mas vamos ver se vai. Ó, certinho, rodou, beleza. Ah, eu quero fazer com região. Região. O ruim de usar caractere especial, pessoal, é que nem tudo vai funcionar com isso, né? Quando você estiver trabalhando diretamente na linguagem de programação, isso aqui pode ser um grande problema para tudo que você for fazer. Então, vou fazer com vinho aqui também, para não perder o embalo. Ó. E ficou bonitinho. Trouxe vinícola, região e vinho. Orientação. Não usar isso aqui, tá? De jeito nenhum. Vamos evitar dor de cabeça, problema de compatibilidade. Que mais? Quando você tem ali uma camada de acesso a dados, isso é terrível. Vai depender de se você está usando um Linux, se você está usando um Windows, se você está usando um Mac. Problema na certa. Então, a lei do mínimo esforço possível, sempre. Agora vamos aplicar o conceito lá que vocês vão ver no próximo semestre de engenharia de software, lá no XP. Seja simples. O máximo de simplicidade possível para garantir que você vai chegar a seu objetivo da forma mais simples. Então, objetivo de forma simples, sem acentuação, sem caractere especial, mais simples possível, de mais fácil entendimento. Então, está funcionando, bonitinho a nossa consulta usando o S. Vamos para o próximo aqui então. A gente já viu a cláusula S. E aí eu trago outro exemplo, que foi o exemplo que eu fiz aqui, né, digamos assim. Ó, vinícola eu coloquei com V, região R, e aqui nesse exemplo eu fiz com o vinho usando VI. Esse VI aqui ficou bem melhor do que o I que eu usei lá no nosso exemplo que eu fiz antes. Mas tá aqui o exemplo, então faça um teste, pessoal. Isso aqui é programação, basicamente programação. Não é consulta, é linguagem de manipulação de dados, beleza. Mas trabalha igual programação. É prática, teste. Quanto mais você pratica, mais você vai estar especialista naquilo ali. Beleza? Bom, então, vamos lá. Vamos pro próximo aí. Order by. Já falei de order by para vocês aí. Então, a aula de hoje ela vai se complementando com os conceitos, né, que a gente tem aí. Então, order by nada mais, nada menos que é como os dados aparecem aí como resultado de consulta, certo? Se vai ser S, que é padrão, que se você não passa nada, ele automaticamente pega o S, que se você passar um desk, ele vai ordenar por ordem decrescente. E essa ordenação pode ser especificada em vários atributos. A ordenação referente ao primeiro atributo é prioritária e depois ele vai ordenar pelos seguintes valores se eu tiver mais de um atributo que eu queira ordenar também. Isso aqui é um pouco complicado? Não. Eu quero ordenar por nome, aí depois eu tenho um campo sobrenome, então vou ordenar por nome primeiro, ele vai ordenar todos por nome. Beleza. Aí depois, se tem alguns registros que são iguais, ele vai ordenar pelo sobrenome, para ter uma ordem bem exata aí, certo? Bom, então, tá aqui ó, um exemplo simplesão. Listar os dados da vinícola, ordena os resultados pelo nome da vinícola em ordem decrescente, pela região da vinícola em ordem ascendente. Certo? Então eu fiz assim, ó. Eu trouxe a vinícola e a região e trouxe os resultados. Eu quero ordenar primeiro pelo nome da vinícola em ordem decrescente e depois o nome da região em ordem ascendente, se caso tiver algum registro que apresente valores iguais. Beleza? Então, façam esse teste aí, verifique se ele está funcionando, se está tudo ok. Beleza? Vamos para agregações agora. Agregações também a gente já viu um pouquinho aí nas aulas passadas, então a gente só vai dar continuidade. Que é funções de agregação.
são funções prontas. Média, VG, mínimo, máximo, sum, que é o total, o count, que é uma contagem. E a gente pode utilizar algumas outras coisas para melhorar essas funções agregadas, como o distint, que elimina valores duplicados, que teve até um desafiozinho no exercício para trás para vocês, que era uma opção de resolver uma determinada consulta que eu pedi, de chegar ao resultado daquela consulta. Certo? Então, vamos para os exemplos aqui, nossa aula já está acabando. Então, olha só, eu considerei essa tabela, né? Uma tabela com nomes aleatórios de vinhos, tipos dos vinhos e os valores dos vinhos. E cada 3 vinícolas diferentes produzem esses vinhos. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse, qual a média dos preços? Select AVG, preço para um vinho. Qual o preço mais baixo? Select min, preço para um vinho. A soma dos preços. Sum, preço, vinho. Beleza. Qual o preço mais alto? Max, preço. Quantos vinhos existem na relação vinho? Quantos vinhos existem na tabela de vinhos? Count, vinho ID. Quantos tipos de vinhos diferentes existem na relação vinho? Count, distinct, vinho. Se eu tivesse perguntado quais os tipos de vinho, select, distinct, tipo de vinho, você também iria trazer esses dados aí para a gente. Não vou entrar nesses detalhes aqui, vocês podem elaborar uma tabela e fazer essas consultas, certo? Bom que vocês treinam. Vamos falar de agrupamento, certo? O agrupamento, pessoal, ele tem sua, digamos assim, você pode fazer por funcionalidade, por grupo de conjunto de tuplas e para atender uma semântica aí das respostas, certo? Mas vamos lá, que nós vamos utilizar aí bastante group aí nos nossos exercícios. Funcionalidade. Da funcionalidade dele, permite aplicar uma função de agregação não somente a um conjunto de tuplas, mas também a um grupo de conjunto de tuplas. Então, eu tenho ali uma tabela é um conjunto de tuplas. E eu posso aplicar também a um grupo de conjunto de tuplas. Então, eu posso ter um grupo dentro dessas linhas da tabela. Um grupo de conjunto de tuplas é um conjunto de tuplas que possuem o mesmo valor para os atributos do agrupamento. Por exemplo, eu tenho aqui, dentro da tabela de vinhos, certo? Eu tenho lá todos os vinhos. É um conjunto de tuplas, certo? Agora eu quero um grupo de conjunto de tuplas. O que seria isso? Eu quero agrupar os vinhos por o atributo tipo. Tenho lá os vinhos tinto e branco. Então eu mando agrupar, ele vai juntar todos que são do grupo tinto, todos que são do grupo branco, certo? E os atributos do agrupamento do group by devem aparecer no select, certo? Então, tipo assim, não dá para você mandar agrupar alguma coisa que não foi selecionada, ok? Então, se você quer agrupar, você tem que falar lá no select que você selecionou tudo ou aquele atributo que você deseja agrupar ele, beleza? Então, olha só, eu trouxe um exemplo aqui dos vinhos usando aquela tabela anterior. Eu tenho aqui um select tipo de vinho, então eu quero selecionar o tipo do vinho. Eu quero o preço maior e eu dei um apelido para ele para preço Pmax, né? Eu quero a média de preço também, Pmed, from de onde? Da tabela de vinho, mandando agrupar pelo tipo do vinho. Então ele traz para mim, vai trazer o branco, preço máximo é 333 e essa é a média. O rosé, o preço máximo é 300 e o preço médio, provavelmente só tem um. E o tinto, o preço máximo e o preço médio. Então, bem tranquilo também, pessoal, caso vocês queiram fazer aí, testar, eu sugiro que vocês testem. Eu não vou ficar fazendo aqui com vocês,
para o vídeo não ficar muito longo, mas isso é um estudo, então vocês têm que testar. Podemos utilizar também o having, né, pessoal? A funcionalidade dele permite especificar uma condição de seleção para os grupos, certo? Então, tipo assim, eu vou aplicar uma seleção para melhorar a forma de seleção naquelas linhas, certo? Recupera os valores para as funções somente para aqueles grupos que satisfazem a condição imposta na cláusula having. Então, tipo assim, eu quero dar um group by e trazer uma condição específica para o having. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Olha só, eu quero trazer qual o preço mais alto e a média dos preços por vinho tinto para as médias de preços superiores a 200, certo? Então, ó, então eu trago aqui o tipo do vinho, certo? Eu tenho que trazer o tipo do vinho. Pego o preço máximo, preço médio, igual eu fiz no exemplo anterior. Mando agrupar por tipo do vinho. E aí eu passo a condição. Eu quero que seja agrupado a todos os vinhos que possuem uma média de preço maior do que 200, os tipos de vinho. Então, olha só, ele tirou aqui, ó. Aqui ficou errado aqui, ó. Eu falei tipo de vinho. É tipo de vinho, não de vinho tinto, tá, pessoal? Então, olha só, ele excluiu o vinho tinto. Por quê? O vinho tinto não possui uma média de preço maior do que 200. Certo? Então, é a mesma consulta anterior, porém, ó, o vinho tinto não possui uma média maior do que 200. Então, eu eliminei, eu coloquei uma condição para fazer esse agrupamento. Então, essa condição era o preço ser a média de preço ser maior do que 200. Então, o vinho tinto não se enquadra nessa característica. Ele foi eliminado do retorno dessa tabela. E, por fim, limites, que é muito tranquilo também, é bem fácil de se utilizar. O limite, pessoal, ele restringe uma quantidade de linhas retornadas pelo select. Então, se eu uso essa primeira linha que eu coloquei aqui para vocês, essa primeira linha, esta linha, ele vai trazer para mim 2 registros somente. Então, ele vai pegar o primeiro e o segundo item retornado. Esse aqui o limite é muito, mas muito utilizado com o group by. Ou melhor, falei errado, com o order by. Order by. Então, por isso ele está aqui, ó, order by. Você pode fazer um select from cliente limite 2. Aí, da forma que está inserido na tabela, vai trazer os 2 primeiros. Aí, nesse caso aqui, se eu faço isso, ele vai trazer os 2 primeiros em ordem alfabética, porque order by, aqui tem um ask, né, escondido aqui nessa consulta, e aí ele vai trazer os 2 primeiros. Se eu trago um limite dessa forma, 2,5, ele vai eliminar o primeiro e o segundo, e vai trazer para mim, na verdade, ele vai trazer do segundo ao quinto, né? Ele elimina o primeiro e traz do segundo ao quinto. Então, ele vai trazer esse aqui, ó. Começando 2, 3, 4. Então, é uma forma de você pegar, por exemplo, eu quero trazer só o segundo e o terceiro lugar. 2 e 3. Ele vai pegar aqui, ó. Pega esses 2 registros. Certo? Então, o limite é muito tranquilo, muito fácil de usar. E bem tranquilo também. Então, façam os testes, pessoal. Então, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vimos na aula de hoje junções, como trazer dados de tabelas juntas, né? Juntar esses dados e trazer de forma fácil para poder mostrar esses dados. Vimos como ordenar esses registros, é importantíssimo. Vimos as agregações também, né? Como funcionam as agregações. Vimos os agrupamentos, que é o group by. As agregações, aquele máximo, mínimo, média, certo? E vimos também limite, que é a quantidade de registros que é retornado. Para a próxima aula, nós vamos começar, isso vai daqui umas 2, 3 semanas, mas vamos ver gatilhos e visões, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. Um forte abraço a todos
e até o nosso próximo vídeo.